Hoje vamos falar sobre a filosofia de Hermes, como o hermetismo foi a base não só das ordens iniciáticas, como também de várias religiões do mundo. Se você gosta desse tipo de assunto, já se inscreve no canal porque eu tenho vários vídeos que nem esse. Quando falamos de hermetismo, nós associamos imediatamente àquele deus da Grécia chamado Hermes. E isso é uma relação bastante justa, já que hermético vem de Hermes. Porém, toda essa filosofia ela vem de uma outra região, próxima, porém, de um panteão totalmente diferente, que é o panteão egípcio. Então, quando falarmos de Hermes, estamos falando de Tote. O Tote é o deus da sabedoria e também o deus da magia, encarregado de pegar todo o conhecimento dos deuses e trazer para os humanos da Terra. Bom, Tote ele foi representado pela sabedoria, guardião da lua e também trouxe a magia para a Terra. Ele trouxe astrologia, matemática, medicina, alquimia, tudo isso ao conhecimento dos homens. Ele foi responsável por muitos manuscritos, sim, o deus Tote. E alguns desses manuscritos caíram nas mãos de alguém bem conhecido na história, chamado Moisés. Eu sei, você já deve estar associando a Cabala com a Árvore da Vida, com os 7 caminhos, as 7 leis que tem no Cabeleon, mas vamos esperar. Quando formos falar de Tote, eu vou fazer um vídeo só falando das coincidências dele com outras religiões e eu também vou falar sobre a Cabala e eu vou chegar no Cabeleon. Então temos que falar do hermetismo para falarmos da Cabala, tá? Então relaxe que tá tudo sob controle. Então vamos falar sobre como que toda essa influência foi parar na Grécia. Bom, naquela época em que todos veneravam as magias ocultas e os conhecimentos ocultos que Tote trazia para o povo do Egito, tínhamos também a Grécia indo ao Egito. Tínhamos a Grécia, Alexandre o Grande, invadindo o Egito e levando muito desses manuscritos para Alexandria, uma biblioteca, uma das mais influentes e em cinzas que a humanidade já teve. Mas isso também é um desabafo para outra hora. Enfim, os egípcios e os gregos eles tinham uma troca de sabedoria, porque muitos gregos iam para essas terras egípcias, é relativamente perto, então eles tinham muito dos seus conhecimentos adquiridos lá no Egito. Porém, como sabemos, o pessoal pega uma história aqui, aumenta um ponto, uma vírgula e conta lá. Isso aconteceu em todas as religiões, em todo o tempo da nossa história. Então eles pegavam muito do que existia no Egito, colocavam uma roupa diferente e apresentava como a mitologia deles. Isso aconteceu com Tote. E a correlação mais próxima que eles tinham com Tote era Hermes. Então eles transformaram, deram uma roupagem para Tote e transformaram em Hermes, o deus da sabedoria. E lá ele recebeu o nome de Hermes Trismegisto. E é bem difícil essa palavra, então não me peça para repetir. E que significa 3 vezes grandes. Hermes 3 vezes grande. Que muitos assemelham à trindade do judaísmo e também do cristianismo. Outros dizem que são as 3 etapas da sabedoria que Hermes, Tote, trouxe para a Terra. E esse gênero esotérico ficou muito famoso. Muitas pessoas tiveram interesse de aprender toda essa filosofia mística por trás da literatura hermética em si. Então isso se popularizou de uma forma enorme e tinha muito desses conhecimentos originais lá na Biblioteca de Alexandria, que depois veio por fim. Então tem muita coisa que foi perdida, porém esse ensinamento, essa filosofia, ela foi bastante difundida naquela época lá na Grécia e também já tinha raízes egípcias e conhecimento por toda a Terra. Bom, e quando eu digo deuses, as pessoas podem até ficar incrédulas, tipo,
Como assim foi o Deus que escreveu todos esses livros? Como ele foi parar nas mãos dos homens? Bom, e como falamos de Trismegisto, estamos falando de filósofos da época que levaram todo essa sabedoria do Deus adiante. Então, Hermes, uma coisa, Hermes Trismegisto seriam seus portas-vozes. E muito disso foi perdido. Toda essa filosofia, ela foi perdida com a invasão da Grécia. Que ironia. E também quando damos para esses filósofos o nome de um único Deus, cujo seria o autor de toda essa filosofia, é porque são diversos temas que se incluem no hermetismo que foi divulgado por Todd. Temos a alquimia, a magia em si do esoterismo, temos astrologia, medicina, matemática. Então seriam vários filósofos inspirados por Todd e seria todo o conhecimento que aquele povo, os egípcios, tinham. Então, quando falamos de Trismegisto, estamos falando de um conjunto de filósofos unidos numa mesma linha de pensamento. Bom, tudo que eu estou dizendo aqui tem essa ambiguidade, tem aquela coisa de que eu não acredito que seja desse jeito, não pode ser daquele outro jeito, porque estamos falando de mais de 2 milênios antes de Cristo, da data que temos como registro, e muita coisa se perdeu. Então, afirmar com certeza qualquer fato dito nesse vídeo é heresia. Sim, heresia. Podemos também estimar que foi uma grande inspiração para pensadores daquela época, para grandes filósofos que estudamos até hoje, como Platão, Sócrates e Aristóteles. Então pensa na importância que teve Todd, Hermes em toda a cultura global. Então é isso, eu queria pincelar um pouquinho para vocês sobre o que era o hermetismo para entrarmos em toda a profundeza, porque não é capaz de um vídeo de 1, 2, 3 horas ser capaz de explicar toda a complexidade da filosofia hermetista, que é a base de muitas religiões. Sim, religiões. Porque se Todd era Hermes, Hermes também era Enoque, que também era Buda. Bom, vou deixar isso para uma próxima vez. Eu queria só deixar aqui um pincelado do que veio, da onde veio o hermetismo, de onde veio todas as inspirações das ordens iniciáticas, de onde veio esse conhecimento, porque a filosofia hermética não trouxe só todos os conceitos que aprendemos em várias partes de ordens iniciáticas, como astrologia, medicina, matemática, esoterismo, que nós temos conhecimento, já que eu citei nesse vídeo e tem vários outros vídeos citando essas matérias de ensinamento, como também a expansão da consciência. Então tem muito mais aí para se explorar. Então aqui é só mais o basicão do que é o hermetismo para as pessoas que não faziam ideia do que era, de onde veio. Vou me aprofundar um pouquinho, porque podemos ver que tivemos um pouco de Cabala já sendo iniciado. Vamos falar sobre Enoque, vamos falar sobre os Grimórios de Salomão. Então fiquem tranquilos que ainda tem muito mais que a gente pensava que não tinha correlação, mas tudo é interligado. Então, se você parar para pensar, do Egito trouxemos as coisas da Grécia, que trouxemos os grandes pensadores, que trouxeram as ordens iniciáticas. Das ordens iniciáticas veio a recente Golden Dawn, que veio também a Telema de Aleister Crowley, que conheceu Gerard Gardner, que deu origem à Wicca. Então está tudo correlacionado. Toda a magia, todos os ensinamentos, eles vieram há milhares de anos atrás. Então, se você quer embarcar comigo nessa, se inscreve no canal, aperte o sininho para saber quando tem vídeo novo. Deixe seu comentário aqui falando das correlações, o que você achou, o que você sabia, o que você não sabia, o que você quer saber.
E logo nos vemos no próximo vídeo. Então, é isso. Merry Meet You Again.